Boa noite a todos. Eu e a Fernanda Tupinambá vamos apresentar um relato de caso de um cão criptorquida que teve seminoma e sertolioma. Esse relato de caso foi publicado na revista Veterinária em Foco em 2019 e ele foi escrito pelo pessoal da UBRA. Então, as neoplasias testiculares em cães são bastante comuns e estão associadas principalmente à geriatria e a cães criptorquidas, cães com testículos não descendentes. As principais neoplasias testiculares são as de células de Leydig, seminomas e sertoliomas. Então, os cães com testículos não descendentes têm maior chance de desenvolverem neoplasias, mas ao mesmo tempo têm menor chance de neoplasias com potencial metastático. A literatura traz que somente 15% dos cães criptorquidas com neoplasias relacionadas ao criptorquidismo vão desenvolver metástase. E o grande problema está relacionado a uma síndrome paraneoplásica de hiperestrogenismo. Então, a neoplasia vai fazer com que se eleve os valores de estrógeno na corrente sanguínea, e isso vai se tornar tóxico para a medula óssea, levando a uma citopenia generalizada, tanto da linhagem vermelha quanto da linhagem branca. Então, o diagnóstico, a ultrassonografia é um importante método, ele vai auxiliar muito, vai facilitar o reconhecimento do testículo criptorquida na cavidade abdominal, inguinal. Através dele vai ser possível mensurar o tamanho das massas, avaliar o possível acometimento de linfonodos regionais, o aspecto ultrassonográfico das estruturas, mas o diagnóstico definitivo só pode ser dado através da histopatologia. Então, na figura 2 e na figura 3, tem imagens de microscópio e as duas imagens caracterizam sertolioma. O tratamento ele consiste na estabilização prévia do paciente para o animal depois ir para a cirurgia, mas em função da síndrome paraneoplásica, esse animal eventualmente pode precisar de uma estabilização com analgésicos, antibióticos, transfusão sanguínea e fluidoterapia. A correção cirúrgica, então, é a orquiectomia bilateral, independente do testículo estar na bolsa escrotal ou não. O relato de caso, então, é um canino macho, shih tzu, com 4 anos de idade. A queixa principal, então, é que esse animal vinha apresentando um aumento de volume progressivo na região inguinal. No exame físico, não foram encontradas alterações nos parâmetros vitais, havia apenas um testículo na bolsa escrotal, que tinha consistência flácida, tamanho e volume diminuído e não tinha dor à palpação. Também havia uma massa em região inguinal de consistência firme, haviam áreas difusas de hipotricose e rarefação pilosa, o prepúcio pendular e ginecomastia. Então, aqui temos 3 imagens. A imagem 1 e 2 são imagens do relato de caso, então a gente consegue observar um prepúcio pendular na imagem 1. Na imagem 2, aquele aumento de volume inguinal de consistência firme que é relatado no exame físico. A imagem 3 é uma imagem da internet, e aí observa-se então rarefação pilosa e áreas de hipotricose. Diante do exame físico e das suspeitas, foram solicitados alguns exames complementares, visando avaliar o quadro geral desse paciente e visando triar ele com relação à anestesia. Então, no hemograma foi detectada uma anemia normocítica normocrômica, muito relacionado à síndrome paraneoplásica. A bioquímica sérica, então, foi solicitado ALT, FA, ureia e creatinina, que não foram encontradas alterações. Esses exames foram solicitados mais com relação à anestesia do que com relação ao quadro clínico de maneira específica desse paciente. E a ultrassonografia, então, foi localizado um testículo criptorquida na região inguinal com possível formação neoplásica. Então, aqui a gente tem a imagem ultrassonográfica do testículo criptorquida, que estava localizado na região inguinal direita. Na imagem 1, então, o laudo foi uma ecotextura heterogênea, com ecogenicidade mista, bordos bem definidos e irregulares, perda de definição do parênquima, presença de múltiplos cistos, indicados pelas cruzes, de tamanhos variáveis. Na imagem 2, então, alta vascularização do tecido, no Doppler com fluxo de cores. Além disso, outras informações que auxiliam a direcionar esse diagnóstico é que a próstata estava com uma ectotextura heterogênea e com dimensões diminuídas em relação a machos não castrados. O testículo esquerdo, pela ultrassonografia, estava normal e as demais estruturas também normais. Não havia indícios de acometimento de linfonodos regionais nem de metástase. Então, esse animal foi submetido ao tratamento cirúrgico. Essa imagem não é do relato, é uma imagem de internet. Foram retirados os 2 testículos e encaminhados para o histopatológico. Então, na microscopia, o laudo foi
hiperplasia de células fusiformes com núcleos hipercromáticos, configurando sertolioma, células com mitose anormal, com citoplasma escasso e núcleos ovais deslocados para a periferia e formação de cistos com secreção eosinofílica amorfa, características conclusivas para seminoma. Então, o testículo criptorquida apresentava duas neoplasias distintas, o sertolioma e o seminoma. O testículo que estava na bolsa escrotal não tinha nenhuma alteração microscópica. Então, após o procedimento cirúrgico, esse animal foi reavaliado em 2 meses. Ele já vinha apresentando um aumento, então, na densidade pilosa, ausência de ginecomastia, mas o prepúcio pendular ainda estava presente. No hemograma, houve resolução da anemia normocítica normocrômica e não haviam indícios até então de metástase na radiografia torácica e nem na ultrassonografia abdominal. Bom, é preciso a gente ter cautela na interpretação de dados, como o aumento de volume testicular, criptorquidismo, alopecia e feminização, porque essas são características que a gente acaba encontrando na rotina clínica de pequenos animais e nem sempre elas têm relação com tumores testiculares. Porém, a literatura traz que os tumores testiculares têm uma predisposição para animais com criptorquidismo, que ocorrem frequentemente do lado direito por uma questão anatômica, cães jovens com menos de 10 anos e raças caninas de pequeno porte. Porém, para levantar esses dados, é necessário levar em consideração a população canina de acordo com a localidade onde é realizado o estudo, o que pode influenciar nesses dados. Dependendo da região, se for um centro mais urbano, a ocorrência de cães de pequeno porte na população é maior do que de grande porte, o que não quer dizer que cães de grande porte não sejam acometidos também. Nesse caso clínico, ele traz o resultado de ultrassom como a próstata reduzida, que provavelmente é devido à ausência de testosterona circulante, porém esse ultrassom ele não foi bom para fazer um diagnóstico definitivo, não foi possível fazer através dele. Então, as amostras foram encaminhadas para o histopatológico, que identificaram tumor de células de Sertoli e seminoma. O tumor de células de Sertoli foi caracterizado pela presença de túbulos bem formados e revestidos por múltiplas camadas de células de Sertoli neoplásicas. Essa formulação intratubular indica um tumor benigno. Se ela fosse de forma difusa, ela indicaria um tumor possivelmente maligno. O seminoma, ele vem como achados na escassez de citoplasma, núcleos ovais e periféricos e figuras anormais de divisão mitótica, que também foram observados em outros relatos de caso. A coexistência desses dois tumores testiculares, nesse caso, ela está de acordo com as recentes pesquisas, em que cães apresentam mais de um tipo de neoplasia no mesmo testículo, principalmente a combinação de seminoma com sertolioma. A síndrome paraneoplásica de hiperestrogenismo, ela é caracterizada pela combinação de características de feminização. O tumor das células de Sertoli, ele é o responsável pelo hiperestrogenismo. Esse hiperestrogenismo normalmente causa sinais como ginecomastia, prepúcio pendular, atrofia compensatória do testículo contralateral, aumento do volume da próstata e rarefação pilosa. O aumento do volume da próstata é a única coisa que a gente não encontrou nesse relato de caso. O resto todo ele se encaixou bem certinho no que a literatura traria. Essa informação ela vai ao encontro da literatura que afirma que o sertolioma é a neoplasia mais comumente associada às manifestações clínicas de feminização por hiperestrogenismo. Uma outra coisa que o estrogênio circulante pode causar é a intoxicação na medula, o que induz a um aumento da granulocitopoiese e a redução dos megacariócitos e dos elementos eritróides, levando a uma anemia aplásica, leucopenia, trombocitopenia e neutropenia. Já o seminoma é um tumor geralmente inócuo, ou seja, ele não causa alterações físicas, normalmente, mas quando ele é funcional, ele pode provocar adenomas perianais, aumento do volume testicular e dor, que não foi o caso nesse paciente. E o índice metastático de sertoliomas e seminomas ele é baixo, porém, ele pode causar micrometástases. Essas micrometástases elas podem levar meses até produzir uma linfadenomegalia ou uma linfadenopatia. Então, a avaliação precoce dos linfonodos sentinelas podem permitir uma avaliação mais precisa do estágio em que se encontra esse câncer. Né? Essa análise ela pode ser feita por aspiração percutânea do linfonodo ilíaco medial, que normalmente não é feito, na rotina a gente vê que não é feito, a não ser que esse linfonodo apresente alguma alteração morfológica, ou através da biópsia excisional de linfonodos ilíacos mediais. Essa excisão associada à orquiectomia bilateral, ela é considerada como tratamento de primeira linha, porque você retira a causa e retira um possível local primário de metástase para esse tumor. O tratamento de tumores testiculares, então, ele consiste em orquiectomia bilateral e a quimioterapia convencional não é recomendada em tumores que se desenvolvem a partir de testículos criptorquídeos,
Por quê? Porque a causa dessa tumoração é porque um dos testículos está na cavidade abdominal e porque ele não está na bolsa escrotal. Então, mesmo você fazendo a quimioterapia, você pode reduzir as consequências, mas você não vai retirar a causa. Então, o tratamento de eleição é a orquiectomia bilateral. O estudo traz como conclusão, então, que pesquisas adicionais nessa área são necessárias e que, quando ausentes sinais de linfadenomegalia ou linfadenopatia, a orquiectomia bilateral é capaz de obter resultados satisfatórios no que diz respeito ao alívio sintomático, a extração completa do tumor e a melhoria da qualidade de vida desse paciente. Então é isso.